Você sabe o que aconteceu com a Coreia do Sul? A Coreia do Sul estava falida. Pastor Luciano esteve lá, ele sabe como é que eles agem. A Coreia do Sul estava falida, estava quebrada. Os crentes coreanos começaram a orar de madrugada. Lá os cultos de oração acontecem de madrugada, antes de os crentes irem para os seus trabalhos de madrugada. A igreja não estava orando, eles estavam orando pelo país. E veja o que é hoje a Coreia do Sul. Você não vai mudar a situação desse país de jeito nenhum, se não for através da oração, para que Deus, ouvindo a oração do seu povo, transforme os corações dos governantes, nos dando um governo bom, um governo capaz, um governo que governe a nação. Não é porque é fulano, não é porque não, irmãos, não. Sem a poderosa mão de Deus, a desgraça continuará, não importa qual seja o seu candidato. E prova o contrário. Então, como cristãos, vamos nos respeitar mutuamente. Você é livre para a escolha, mas não ofenda o seu irmão. Eu estou falando isso aqui porque no Ministério nós estamos tratando disso, e graças a Deus, muitos irmãos que estão recebendo mensagens ofensivas, eles não estão mais respondendo o que eles respondiam. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. E aqui eu quero fazer uma brincadeira. É uma brincadeira perigosa, porque eu vou brincar com uma pessoa que está aqui. Eu vou brincar com a minha esposa. Uma brincadeira perigosa. Sabe como eu tenho resolvido alguns problemas aqui em casa? Dando razão para a minha mulher. Rosa, você tem razão. Poxa, você está cheio de razão. Acabou. Resolvi o problema. Não é enquanto de casais, não. Mulheres, deem sempre razão aos seus maridos. Maridos, deem sempre razão às suas mulheres. Vocês vão ver que a metade dos conflitos se acabaram. Eu conheci uma viúva de pastor em São Paulo. Eu fui pastor dela há um tempo. E ela falava muito, ela se inclinava o marido. Eu não conheço o marido dela, não, porque eu cheguei a ter falecido. Aí descobriu uma técnica. Quando ela começava, ele fazia isso aqui. Pegava um copo com água e só engolia a água quando ela terminasse. Resolveu o problema. São técnicas fáceis. Os primeiros dias é difícil, viu? É feito regime. Mas quando você se acostuma, oh meu amor, você está cheia de razão. Resolveu o problema. Rapaz, o cara está me detonando. Não vou responder. Eu não vou me envolver com isso. Eu não vou me afetar com isso. Nós temos uma palavra que se eu usasse no sul não seria entendido. Peitica. Deixa de peitica. Viva como cristão. Eu tenho a minha vida é um aprendizado. Eu estou aprendendo uma coisa. Às vezes o sujeito diz uma coisa, eu quero dar uma resposta. Eu quero dar uma resposta. Aí eu penso, se eu responder, quem vai ganhar? Se eu responder, quem vai perder? Se eu responder que eu vou ganhar, que o Evangelho vai perder? Não. O Evangelho ganha. O Evangelho ganha. O apóstolo Paulo se importa que ele cresça e que eu diminua. Eu queria me dar uma resposta.
responder, o Evangelho vai perder. O Evangelho vai ser escandalizado pela minha atitude, pela minha resposta. Então, isso aí é apanhar na face e dar a outra. Isso é carregar a cruz. Isso é negar-se a si mesmo. Coisa ruim, difícil e dura é você negar-se a você mesmo. Eu estou aprendendo. E pedindo a Deus que me ajude. Então eu tenho, irmãos, eu tenho que concordar com tudo o que Deus diz na sua palavra. Eu tenho que abominar tudo que Ele abomina. Eu tenho que amar tudo que Ele ama. Aqui está a minha Constituição. Para mim, que sou cidadão dos céus. Então eu tenho que ser fiel ao Senhor. Sem me preocupar com os resultados. Os resultados é com Ele. Eu tenho que concordar com tudo que Deus diz na sua palavra. Como é que eu posso ter unidade com aqueles que procedem diferentemente, doutrinariamente falando? Ontem eu mostrei para vocês 2 versículos que eu quero responder. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele diz lá no capítulo 3, versículo 6: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a doutrina que de nós recebeu. E aos Romanos ele escreveu, capítulo 16, versículo 17: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Como posso ter a unidade com os que assim procedem? Lembra-se das igrejas da Ásia? O Senhor Jesus enviou cartas a 7 igrejas da Ásia. Estas cartas estão registradas nos primeiros capítulos do Apocalipse, especialmente capítulo 2. 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Estava tudo bem com elas? Isso foi no começo. Estava tudo bem com elas? Ouça o que Cristo disse à igreja de Pérgamo: tens também no vosso meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas, as quais eu aborreço. O Senhor Jesus disse isto. Tens no vosso meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas, aos quais eu aborreço. Quem eram esses nicolaítas ou nicolaítas, segundo alguns? Sabe-se que era uma seita licenciosa, fundada por Nicolau, um prosélito de Antioquia, uma seita licenciosa, promovida dentro da igreja, o que hoje chamamos de mundanismo dentro da igreja. O Senhor disse: vocês têm os que seguem essa doutrina que eu aborreço. O que o Senhor disse à igreja de Tiatira? Ele disse: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. E o que tem de gente hoje, crente, não é? Atrás dessas profetisas: oh, esse é o grande vaso de Deus. Deus abomina essas profetisas infames, esses profetas infames que ensinam e enganam os servos do Senhor. Irmãos, o problema dessa igreja de Tiatira era que ela tolerava maus ensinos dentro da igreja. A pergunta é: como
nós estamos falando de várias denominações. E eu estou partindo aqui para a conclusão. E aí, como fica a questão das denominações? Porque nós temos várias denominações: batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas e outras denominações, inclusive algumas independentes. O nosso livro de ordem da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, diz o capítulo 2, seção 2, artigos 13 e 14, diz assim. Eu li ontem e repito hoje. A divisão da igreja em várias denominações ou diferentes denominações de cristãos professos, embora obscureça, não destrói a unidade visível do corpo de Cristo. A divisão da igreja em muitas igrejas particulares está em harmonia com o exemplo das Escrituras. Porque se houvesse uma única denominação evangélica, correríamos o risco de termos uma igreja autocrata, mandona, detentora do poder, e foi isso que aconteceu no segundo século. Então, toda e qualquer denominação que aceitam e defendem os mesmos princípios escriturísticos, que buscam a comunhão com o Senhor, que estão preocupadas em observar o que o Senhor diz na sua palavra, fazem parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Que nós não podemos comungar com o falso ensino, com as inovações teológicas, com esse ecumenismo que é promovido por aqueles que querem ver a destruição da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como entender essa unidade de que nos fala o Senhor? Irmãos, já vimos que deve haver uma unidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica. E aqui lemos em Efésios capítulo 2, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E aqui nós nos lembramos do nosso texto, do pilar em que a nossa igreja está firmada. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Nosso livro de ordem, no seu parágrafo único, diz: todas as denominações que mantêm a palavra e os sacramentos em sua integridade, aqui eu sublinho, em sua integridade fundamental, devem ser reconhecidos como verdadeiros ramos da igreja de Jesus Cristo. Eu já disse antes, dando testemunho acerca do pastor Augusto Nicodemos, ele é um pastor fundamentalista. E muitos outros. Temos batistas fundamentalistas, congregacionais fundamentalistas, metodistas fundamentalistas, presbiterianos fundamentalistas. É o fundamentalismo bíblico. Nós podemos até divergir em algumas questões. Por exemplo, eu posso ser tricotomista e você, o meu irmão, ser tricotomista. O que é isso? Você pergunta domingo para o pastor Luciano. Eu posso ser pré-milenista e você amilenista. O que é isso? Pergunta domingo ao pastor Luciano. Eu posso aceitar o modo de batismo por aspersão e você por imersão. E por quê? Pergunta domingo ao pastor Luciano. Mas no fundamental, não podemos divergir. Quais são os princípios doutrinários que todos nós devemos concordar e aceitar? Eu deixei, não sei onde, deixei na casa pastoral os princípios doutrinários, que são uma declaração da CIEF. Estou precisando de uma pessoa para me ajudar a lembrar das coisas. Às vezes eu esqueço o nome da minha sogra. É duro, não é? Mas
princípios doutrinais que todos nós devemos concordar e aceitar. Aqueles princípios, e agora eu vou resumir, que vocês já há muitos anos têm ouvido nesta igreja. Ouviram do pastor Clóvis Palmeira, ouviram do pastor Osmar, ouviram do pastor João Paulo, ouviram do pastor Ronilson, e como vocês ouviram. E como vocês ouviram. Vocês não se esqueceram, não é? E estão ouvindo agora do pastor Luciano Clóvis. Ó, não esqueça. Irmãos, eu quero concluir dizendo que todas essas coisas precisam ser observadas por nós, guardadas por nós, que o Senhor continue mantendo esta igreja na sua integridade espiritual, fundamentada na palavra. E no momento dos avisos, eu gostaria que o pastor Luciano tivesse a oportunidade para dar um aviso a vocês de grande importância concernente a isso que nós colocamos aqui. Que o Senhor continue abençoando a igreja presbiteriana bíblica fundamentalista do Cabo, que possa ser uma crescente igreja para a honra e a glória do Senhor Jesus